Meus queridos amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz? O vídeo de hoje está muito brabo, espero que vocês estejam muito bem como sempre, porque o vídeo de hoje está: nunca mais invista em ações, nunca mais compre ações que não atendam a esses critérios. O vídeo de hoje é aquele vídeo para você salvar e toda vez que você pensar em investir em uma ação, acrescentar uma nova ação na sua carteira, você vai voltar aqui e vai revisar tudo que eu vou te falar. E aproveita e já anota também aí para você confirmar nos ativos que você já tem, para você fazer tipo a lição de casa nas ações que você já tem na sua carteira. E deixa aqui nos comentários qual que é o principal critério que você utiliza na hora de escolher as suas ações, na hora de escolher ações para compor a sua carteira. E também, antes da gente partir para o tema principal do vídeo, deixa o like aqui que não custa nada, né? Você que já é de casa, já acompanha o canal, deixa o like. Você que está aqui pela primeira vez, caiu de paraquedas, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Eu sou o Badu Vieira, esse aqui é o Valor em Ação. Eu vou ser bem direto, específico, vou me aprofundar um pouquinho mais aqui no vídeo, porque o que eu vou te falar hoje aqui é muito importante. Talvez o vídeo fique um pouco longo, mas o que importa é realmente você entender e o que importa é que eu consiga te ajudar a melhorar as suas análises quando a gente está falando de ações. Eu vou dar exemplos reais também para todos esses critérios aqui, então pode apostar que toda ação que você pensar em investir, que não obedecer um desses critérios, pode esquecer. Não vai ser um bom investimento. Você pode até especular no curto e médio prazo aqui, mas investir não. E o primeiro critério, eu já adianto que ele vai parecer meio clichê. Você vai falar assim: porra, Badu, é isso aí que você vai me falar? Começou o vídeo tão empolgado, se eu soubesse que era isso daí, não tinha nem clicado. Mas calma, porque eu vou além de tudo que praticamente todos os youtubers, produtores de conteúdos falam e inclusive além de tudo que eu mesmo já falei quando eu citei esse critério aqui em outros vídeos. Esse conselho ele é do Buffett, nem é meu, é um critério que ele fala que todo investidor deveria utilizar. A maioria das pessoas, a maioria dos investidores conhece isso daqui que eu vou falar, conhece esse critério, acha que segue isso daqui, mas na verdade não segue. E o que eu estou falando? Nunca invista em ações nas quais você não entende sobre o negócio da empresa. Badu de Deus, isso daí, pô, Badu, eu já invisto há 1 ano, 2 anos, você vem com essa, você vai meter essa aí para quem está pensando em começar na bolsa. Calma, porque parece simples, mas sempre que a gente começa a fazer 1 ou 2 perguntas aqui, normalmente o investidor que acha que já entende, ele começa a travar. Então vamos ver se você entende mesmo das ações que você tem em carteira, dos negócios das empresas que você tem em carteira. Quais são os principais clientes da empresa? Quais são os principais clientes? Com relação aos clientes, é meio que pulverizado? Qual é o percentual da receita que é representada por cada cliente? Se você tem poucos clientes, a depender do setor e do segmento, qual que é o percentual que os principais clientes representam na receita dessa empresa? Para ver o risco. Com relação aos principais fornecedores, quais são os principais fornecedores dessa empresa? De quais tipos de matérias-primas que ela depende? Com quem que está o poder de barganha? O poder de barganha ele está com os fornecedores, ele está com os clientes, está com a empresa ela tem poder de barganha com relação a clientes e fornecedores, ou não tem. O poder de barganha está na mão dos clientes dela e na mão dos seus fornecedores. Cita pelo menos 2 forças que você pode considerar dessa empresa, 2 pontos realmente positivos e 2 fraquezas da empresa. E às vezes você vai falar de fraquezas que nem estão evidenciando impactos negativos no resultado da empresa, mas você sabe que existe e que futuramente, cedo ou tarde, isso pode acabar impactando, essa fraqueza pode acabar realmente se apresentando nos resultados da empresa. Quais são as opcionalidades de crescimento? Potencial de crescimento e opcionalidade de crescimento é coisa diferente. Essa empresa ela tem potencial de crescimento nesse setor que ela investe, nos principais segmentos que ela opera, que ela atua, ela tem potencial de crescimento, beleza, mas tem opcionalidade, ela pode crescer às vezes em áreas, em segmentos que ela nem está operando nesse momento. Às vezes é possível. Muitos setores, muitos segmentos, muitas empresas apresentam esse tipo de característica. E perceba que eu não estou dizendo que a empresa ela precisa ser necessariamente uma empresa que detém poder de barganha sobre clientes e fornecedores, que ela tem essas forças, essas vantagens competitivas. Ela não precisa ter opcionalidade de crescimento, nem precisa necessariamente ser uma empresa de crescimento, mas você, como investidor, você precisa estar ciente disso. Isso aqui que é de fato conhecer o negócio. É claro que você pode acrescentar inclusive mais perguntas nesse checklist aqui que eu fiz,
Mas é assim que você conhece, e não falando, eu invisto na empresa do setor elétrico, ela ganha dinheiro gerando energia, a empresa ganha dinheiro produzindo calçados. Não é assim, pô. Isso aqui é muito superficial para você dizer que conhece e que está tranquilo com relação aos riscos. Então, por exemplo, o varejo de eletrodomésticos é um setor legal para você investir? O poder de barganha está na mão dos clientes ou na mão da empresa? O poder de barganha está na mão dos fornecedores ou na mão da empresa? Magazine Luiza, Lojas Americanas, Via Varejo. É por isso que você ouve muito esse termo aí, né? O varejo é complicado. E é complicado mesmo, pô. Para uma empresa conseguir sair desse jogo duro aí do preço, onde todo mundo, né, só quer oferecer o melhor preço e o cliente só está de olho nisso, é difícil. Por mais que você consiga oferecer uma experiência melhor para o usuário, como a Amazon consegue, você precisa de muita escala. E aí, se você não tem tanta escala assim para conseguir reduzir a margem, você não ganha. A empresa não vai poder começar a produzir televisão, celular, geladeira, computador. Não dá. Ela vai precisar continuar comprando e revendendo. Logística melhor ajuda? Ajuda. Você ter mais alcance no online ajuda, mais qualidade também. Você cortar ao máximo seus custos operacionais ali para conseguir ter uma margem um pouquinho melhor é interessante? Sim. Mas a própria Ricardo Eletro fazia isso e quebrou. Qual foi a principal bandeira da Amazon? Focar muito nos clientes. Fornecer coisas novas, ser pioneira em praticamente tudo que ela fizesse ali, por mais que ela errasse às vezes, e também um foco no longo prazo. Para isso ela precisou abrir mão de retorno, de margem ali no começo e investir de olho nisso. Tem até uma frase do Jeff Bezos muito conhecida que ele diz: a sua margem é a minha oportunidade. Mas independente da gente estar falando de varejo ou não, o que eu quero dizer é o seguinte: conheça os negócios das empresas que você investe de verdade. Isso vai te dar mais tranquilidade. Critério número 2, busque negócios com boa rentabilidade. E aqui eu queria dizer para você o seguinte: rentabilidade é maior que lucratividade. Procure sempre negócios rentáveis, ao invés de buscar sempre negócios muito lucrativos. Às vezes o negócio nem é tão lucrativo, mas dependendo da estrutura de capital, ele é muito rentável. E é isso que gera valor para o acionista no longo prazo. Pois é a rentabilidade, o ROI, por exemplo, o Return on Equity, que remunera o capital do sócio, o patrimônio líquido. Tá? Abrir mão de retorno, de lucro hoje, para crescer e em algum momento conseguir esse retorno. Então você imagina um dono de fazenda, um fazendeiro que tem até uma margem muito boa. Ele consegue lucrar bastante, tem um custo ali de 10 milhões por ano e consegue lucrar 20 milhões, um lucro líquido de 20 milhões. Então é a receita de 50 milhões, ele tem esse custo, o lucro bruto de 40 milhões, depois que você tira o custo dos produtos vendidos, tira tudo ali e de lucro líquido sobrou 20 milhões. A margem líquida é de 40%, nesse caso, simples, né? Você pega 20 milhões, divide por 50, é uma puta margem líquida, é uma margem líquida muito boa, você pode achar, mas às vezes você pega o patrimônio ali que ele tem em fazendas, máquinas e outros ativos imobilizados, soma tudo e dá 350 milhões. E aí quando você pega esses 20 milhões e divide pelos 350 milhões, que é geralmente ali o capital que ele tem imobilizado, considerando que esse fazendeiro, essa fazenda ela não tem dívidas, opera somente com capital próprio, né, você tem uma rentabilidade, um retorno sobre o patrimônio de 5,7%, pífio. Né? Se vendesse tudo, colocasse em fundo imobiliário, ganhava mais dinheiro. É claro, se você se alavancar, se a empresa se alavancar, ela consegue aumentar a rentabilidade? Dependendo sim. Principalmente se o custo médio ponderado de capital for menor que o retorno sobre o capital investido que a empresa conseguir nos seus investimentos. Caso contrário, não. A empresa crescendo com dívida ou não, ela vai estar crescendo sem gerar valor. Um exemplo aqui que eu vou utilizar, claro que não é recomendação, Panvel, PNVL3, P sobre L 17,92, PVP 1.4, como você consegue ver aí na plataforma Investidor 10, um ROI que não é tão alto hoje, de 7,83%, e as ações a gente consegue ver que caíram cerca de 65% desde a máxima. Por que alguém aceita pagar um múltiplo tão elevado numa empresa como essa, um PVP que nem está tão descontado e um ROI que nem é tão alto? Por que uma rentabilidade assim aparentemente ruim e o mercado está aceitando pagar, mesmo com as ações tendo caído tanto? Porque olha por crescimento, pô. A empresa está crescendo, crescimento de receita bruta de mais de 15% ao ano desde 2011, crescendo ainda mais rápido nos últimos anos, mais de 26% de crescimento no último resultado divulgado, o crescimento das vendas nas mesmas lojas de quase 20%. Então é uma empresa que cresce muito. As despesas com esse crescimento, por enquanto, são altas? São, mas lá na frente
Se o retorno sobre o capital investido for interessante, ela vai conseguir gerar valor com esse crescimento em algum momento. É isso que eu falo que você tem que ficar de olho, entendeu? Então, o retorno sobre o capital investido, no ano 1, ele é de 3,4% numa nova loja, mas depois ele vai para 17% no ano 2, depois 32%, depois já bate lá os 52,8%. O ROIC atual das lojas pré-2019 é na casa dos 66,2% e o consolidado na casa de 41%. Então é o que eu falei, você compara o retorno sobre o capital investido desse na casa dos 41% consolidado, para ela não gerar valor, o custo médio ponderado de capital precisa ser muito alto. A empresa precisa se financiar muito mal para ela não conseguir gerar valor, se ela, é claro, conseguir manter esse retorno sobre capital nessa faixa aqui de 40% a 50%. Mas é claro que existe o risco de execução de todo esse planejamento de crescimento. A empresa ela tinha no quarto TRI de 2020 473 lojas, no terceiro TRI de 2022 548 lojas, 75 novas lojas em menos de 2 anos, mesmo com a pandemia atrapalhando o crescimento, ganhando market share, ganhando muito mercado. O endividamento controlado, que é importante também quando você vai analisar uma empresa, ela fez uma captação de recursos ali via follow-on, emissão de novas ações em 2020, praticamente na última janela ali que as empresas tiveram para captar recursos por valores mais altos. Depois você não está vendo mais IPO nem follow-on, porque não está interessante e tem o risco de execução desses projetos, mas ela conseguiu se capitalizar muito, então por isso que a dívida dela está super sob controle. Só que se ela entregar o que ela promete, essa ação que hoje ali está na casa dos 10, 9, 11 reais, isso passa fácil ali de 50 reais, até mais, nos próximos 5 a 10 anos. É claro que isso aqui é uma opinião minha, reflete as minhas premissas, os meus vieses, não é uma recomendação, mas o que eu quero chegar aqui é, você está ligado no potencial de crescimento da empresa? Você está acompanhando a evolução desse possível crescimento? Ela está entregando o crescimento que ela está prometendo? E você sabe qual que é a rentabilidade que essa empresa ela vai conseguir gerar para o seu capital, para o capital do acionista no médio e longo prazo? Você precisa saber isso e busque negócios rentáveis. E rentabilidade tem a ver com o retorno com relação ao capital que você está alocando naquele negócio, que o acionista, que o sócio está investindo naquilo, e não somente com relação à margem de lucro, que é importante também. Como terceiro ponto aqui, eu poderia colocar o endividamento da empresa, mas com uma ótica um pouquinho diferente daquela de você olhar só o indicador de dívida líquida sobre EBITDA e outros indicadores de endividamento, comparar e ver que está legal. Não é bem isso que eu acho interessante. Eu acho que é interessante você fazer uma análise um pouquinho mais aprofundada, às vezes, para você saber se a dívida ela não é o motor de crescimento desse negócio. Uma empresa ela não pode depender somente de dívidas para crescer, principalmente se esse negócio ele é intensivo em capital. E já empresas que conseguem crescer mais organicamente, empresas do tipo asset light, que não precisa de muito investimento para crescer, esse tipo de empresa costuma apresentar um risco menor. Por isso que muita gente também às vezes acaba aceitando pagar mais, mas a gente já vai falar disso. Porque aí você pode falar, Badu, mas você não vai falar de preço ainda, né? O preço não importa? Sim, já vamos falar disso aqui. Inclusive, se você chegou até aqui é porque você é brabo, né? Se você fosse uma ação, eu ia comprar você, porque para chegar nesse vídeo aqui, para chegar nesse ponto do vídeo aqui, tem que ser muito brabo. Então já comenta aqui embaixo, hashtag até o final, que é de ler aqui no canal. Mas quando a gente está falando de preço, se você quiser fazer realmente um valuation certinho ali da empresa, correndo o risco até de errar, porque sempre existe, você vai precisar ralar muito para aprender, é difícil, e vai precisar ralar também para fazer esse valuation, né? Cada empresa ali é um novo negócio, você tem as premissas, você tem os critérios que você vai utilizar para projetar essa geração de caixa. É difícil, você vai precisar fazer e acompanhar. Ou você pode pagar para alguém que já ralou muito para aprender, para alguém que já sabe fazer, te dar esse valuation de mão beijada e confiar, que é o caso das casas de análises, dos analistas, enfim. Só que você precisa estar ciente do seguinte, e agora eu vou te falar a verdade sobre valuation de ações e preço justo e papapá. Tem vários métodos que eram usados antigamente, tem vários métodos que ainda são utilizados hoje, o principal é o método do fluxo de caixa descontado, mas a gente tem basicamente 3 tipos de ações que eu costumo dizer quando o tema é valuation.
Você tem aquelas ações ali com valuation mais simples, que são negócios mais previsíveis, menos arriscados, que você tem menos incerteza com relação às receitas, os reajustes, as empresas de utilities, por exemplo, setor elétrico, saneamento, enfim, elas são menos arriscadas. E aí você vai ver, por exemplo, Energias do Brasil, ENBR3, um P sobre L de 5,15, um PVP de 0,97, um dividend yield de 7,11%, é uma empresa menos volátil. Empresas desse setor, empresas como a Engie, Energias do Brasil, Taesa, são empresas menos voláteis do que a média da bolsa. Por quê? Porque é mais simples fazer um valuation de uma empresa como essa daqui. Se a gente está falando de projetar o fluxo de caixa futuro e trazer isso a valor presente, com base numa taxa de desconto, no custo médio ponderado de capital e numa série de outras coisas, que eu estou simplificando aqui, mas quanto menos incerteza você tem com relação aos resultados futuros, mais simples é trazer eles a valor presente. E quanto mais incerteza você tem, mais difícil é. Por isso você vai ter também as empresas com valuation mais incerto, que eu até citei aqui, a Panvel, Boa Safra, Pets no varejo ali de animais de estimação. Você tem várias outras empresas que elas vão apresentar um crescimento, prometem um crescimento mais alto, mas você tem mais incerteza com relação a isso. E aí você consegue fazer um valuation se você utilizar boas premissas e até mesmo os analistas de mercado. Você não acha que você vai assinar uma casa de análise que você vai estar isento de erros nos seus investimentos. É claro, diminui se for uma boa casa de análise, mas você vai precisar montar uma carteira ali bem diversificada, porque um outro você vai errar, você não vai ter como acertar em todas. E utilizar o conceito de margem de segurança para balizar e ponderar suas decisões de investimento. Porque quando você usa margem de segurança, o que você está fazendo? Você está falando o seguinte: mesmo que eu esteja errado aqui, em toda a minha ignorância humana, eu posso errar, eu posso estar utilizando vieses aqui na minha análise, premissas enviesadas, estar colocando muito a minha opinião aqui, mas mesmo se eu errar um pouco, essa margem de segurança ela vai me proteger e eu ainda assim posso fazer um bom investimento nesse ativo. E além disso vai ter aquelas ações de altíssimo crescimento, você tem as ações mais simples, mais seguras, um valuation mais complexo e mais incerto, e o terceiro tipo, muito risco, muito crescimento. E quando isso está misturado com tecnologia no meio ali, meu amigo, aí você tem que ser humilde o suficiente para dizer, olha, esse caso talvez é complicado demais, né, para minha imperfeição, para eu conseguir estimar esse preço justo sem que isso seja meio que um chute, também uma especulação. Porque quanto mais opcionalidades a empresa tem e quanto mais potencial ela tem, maiores são as chances também disso daí não acontecer, de ela não conseguir entregar isso daí. E aí, quando esse crescimento que a empresa entrega ele é menor do que o crescimento que o mercado projetava para justificar muitas vezes um múltiplo muito elevado, ele exige isso numa correção de preço. E às vezes você escolhe um investimento muito bom, que até cresce, a empresa cresce, mas cresce menos do que o que era esperado, e você acaba não tendo um resultado interessante de acordo com o risco que você correu, principalmente investindo naquela empresa. Às vezes pode ser prejuízo, às vezes pode ser um retorno bem medíocre, de acordo com o risco que você correu, que foi muito alto. Então é difícil demais, por exemplo, uma empresa que eu coloco nessa cesta aqui é o Nubank. É difícil, pô. O Nubank ele investiu muito, queimou caixa durante muito tempo, dinheiro dos investidores ali para conseguir ganhar mercado, conseguiu. Vamos ver o que ele vai conseguir daqui para frente para ver se justifica esses múltiplos. Do IPO para cá já caiu muito. Será que está barato? Será que está caro? É como eu disse, nesse tipo de ativo a gente às vezes precisa ter humildade para saber que é muita coisa envolvida, é muita incerteza e a gente não consegue. Às vezes tem coisas que vão acontecer que você não consegue nem saber, tem riscos que só vão se mostrar lá na frente. E às vezes você tem uma grata surpresa investindo numa empresa como essa e o que parecia caro, na verdade era muito barato, porque aconteceu, ela começou a ganhar dinheiro e gerar receita com algo que ninguém nunca esperava. E aí, resumindo aqui, o que a gente tem que olhar? Quais são os critérios? Toda ação, nunca compre uma ação que não atenda isso daqui. Entender do negócio, entender da empresa que você está investindo, mas entender mesmo e não simplesmente entender de forma superficial. Responda várias perguntas, não fica só no básico. Escolha negócios rentáveis. E o terceiro ponto, empresas não tão endividadas, ou na verdade, melhor dizendo, procure escolher e investir em empresas que tenham um endividamento saudável e que não dependam tanto da alavancagem para entregar esse retorno que estão te prometendo.
E por fim, depois que você olhar para tudo isso daqui, aí da melhor forma que você encontrar, do que fizer mais sentido para você, a depender do ativo e do momento que você está analisando, escolha algum método legal para fazer um valuation, para saber que você está pagando um preço realmente interessante ou não nesses ativos, e seja humilde para reconhecer que às vezes você não vai ter como saber se uma ação está cara ou está barata, a depender das suas características. Beleza, meus queridos amigos? Não sei com quantos minutos esse vídeo ficou, mais ou menos aqui uns 30 minutos de bruto. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Jesus, deixa o like, se inscreve aqui no canal que a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto. Valeu, papai!